estão nos acompanhando nessa semana, nesse seminário de direitos humanos. Hoje já é quinta-feira e a gente teve o prazer de, desde segunda, cada dia estar falando sobre um assunto aqui nessa comissão. Então, hoje estou com muita alegria que eu estou aqui com a doutora Natália Lempe, que é a nossa vice-presidente, Natália, nossa secretária adjunta da Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que eu estou tão nervosa com o que aconteceu durante esses dias, eu estou até fazendo esses equívocos aqui, sabe, Natália? Você me perdoe. Mas a Natália Lempe é a nossa secretária adjunta da Comissão de Direitos Humanos. E hoje a gente vai ter umas palavrinhas do Dr. Leonardo Bolelli, antes da gente começar com as nossas palestras, com a doutora Adriana de Faria, com o doutor Caleb Salomão, do qual eu tenho que fazer um agradecimento imenso, porque sem ele esse seminário também não existiria, porque foi um dos meus braços direitos. Eu digo que foi ele e a doutora Rosiane, que foi meu braço direito e meu braço esquerdo, para que a gente pudesse concretizar essa semana desse seminário de direitos humanos, o primeiro seminário de direitos humanos de 2020, e de uma forma diferente, de uma forma virtual, onde nesse momento realmente a gente não pode estar junto naquela caloroso lá dentro do nosso auditório da OAB. Então, boa noite a todos. E nesse primeiro momento, eu passo a palavra para a doutora Natália Lempe, que ela vai estar falando em nome da diretoria da Comissão de Direitos Humanos. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizá-la, Vanessa, por toda a organização desse evento e a disponibilidade em concretizá-lo, que é de suma importância, com temáticas relevantes e atuais, não só para a advocacia, mas para toda a sociedade. Cumprimentar também os palestrantes presentes, o Dr. Caleb e a doutora Adriana, o Dr. Caleb, que é membro desta comissão, e a doutora Adriana pela disponibilidade de ambos aí de estarem abordando temas tão importantes no dia de hoje. Então, boa noite e obrigado pelos demais presentes da comissão. Obrigada, doutora Natália. Então, nesse momento, nós vamos ter duas palestras maravilhosas hoje, com a doutora Adriana e com o doutor Caleb. Mas antes da gente falar a respeito dessas duas palestras, eu concedo a palavra nesse momento para o doutor Leonardo Bolelli da Rocha. Ele faz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB Espírito Santo. Doutor Leonardo, por favor. Vanessa, me ouve? Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Adriana. Boa noite, doutor Caleb. Muito obrigado por aceitarem fazer uma palestra para a gente. Bom, para iniciar o tema de hoje, Educação e Direitos Humanos, o meu objetivo é falar um pouco do contexto de uma forma mais ampla. Doutora Adriana Ancona abordará o tema Educação e Direitos Humanos no contexto do direito constitucional e doutor Caleb Salomão abordará o tema dos direitos humanos, da educação dos direitos humanos no contexto do direito empresarial. Então, a minha ideia foi fazer uma abordagem de uma forma para situar esses assuntos no debate. Então, quanto aos direitos humanos, eles são tratados no Brasil através da resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Superior, que diz as diretrizes nacionais. E no contexto internacional, ele é pelo Programa Mundial pela Educação e Direitos Humanos, produzido pela ONU. Então, no Brasil, tem duas abordagens: o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos e as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Essas diretrizes, elas são estabelecidas pela Resolução número 1 de 2012, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação. Então, eu gostaria de destacar alguns artigos dessa resolução. A minha ideia não é ler o conteúdo dos artigos, mas passar um dever de casa aí para todos os colegas que queiram se aprofundar na temática da educação e direitos humanos. Então, eu destacaria os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 9º.
O artigo 2º, ele trata do conceito de educação e direitos humanos. O artigo 3º trata da finalidade e princípios da educação e direitos humanos e traz 7 princípios. O 4º trata a educação e direitos humanos como um processo sistemático e multidimensional. Já o artigo 5º, ele traz o objetivo central da educação e direitos humanos. O 7º, ele aborda as 3 formas de como a educação em direitos humanos pode ser inserido nos currículos, tanto da educação básica quanto da educação superior, trazendo a questão da transversalidade do assunto. Já o artigo 9º trata da questão da universalidade dos direitos da educação e direitos humanos, dizendo que ela deverá estar presente na formação inicial e continuada de todos os profissionais das diferentes áreas do conhecimento. Então, eu gostaria de pedir a licença para apenas ler o conceito de educação e direitos humanos previsto nesse artigo 2º. Diz o seguinte: a educação e direitos humanos, um dos eixos fundamentais do direito à educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos direitos humanos em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas. Em seu parágrafo 1º, continua: os direitos, conjunto de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, transindividuais ou difusos, refere-se à necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana. Então, para encerrar minha fala, da leitura desses dispositivos, indicação desses artigos, nós podemos perceber 3 direcionamentos em termos de educação e direitos humanos, que são complementares entre si. Em primeiro lugar, a educação em direitos humanos ela é vista como educação para a cidadania. Em segundo lugar, ela aparece como espaço de formação obrigatória para todos aqueles que estão se preparando para o exercício da docência, do magistério. E, por fim, em terceiro lugar, ela se apresenta como espaço de formação técnica dos defensores dos direitos humanos e demais operadores do direito, bem como para todos aqueles que integram os diversos sistemas de justiça e de segurança. Então, com essas palavras, eu devo voltar no segundo momento, eu posso apresentar algumas fontes desse conteúdo que eu passei. Estou à disposição para aprofundar na questão da transversalidade dos direitos humanos no curso de Direito. Estou ansioso aí para ouvir os nossos palestrantes. Muito obrigado e parabéns pelo evento, que já se torna aí um evento nacional, não apenas no âmbito estadual. E estou muito honrado em participar. Muito obrigado, doutora Vanessa. Obrigada, doutor Leonardo. A gente que fica agradecido com a sua presença nesse momento. E nós vamos ouvir agora, primeiro eu vou falar a respeito dos nossos 2 palestrantes. Doutora Adriana Ancona de Faria, ela é advogada, professora de Direito Constitucional da PUC São Paulo, vice-diretora da FGV Direito São Paulo, vice-presidente da Comissão de Exame da Ordem da OAB São Paulo. Doutora Adriana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar nesse momento aqui na OAB Seccional do Estado do Espírito Santo. Ficamos muito honrados com a sua presença. E também com o doutor Caleb Salomão Pereira, doutor Caleb, advogado, professor de Direito Constitucional de Direitos Humanos, membro da Comissão de Direitos Humanos da CDH, OAB Espírito Santo. E, doutor Caleb, como nós somos totalmente educados e tudo mais, a gente vai dar a primeira palavra para a doutora Adriana, que é a nossa convidada dessa noite.
nos dá o privilégio de ouvi-la. E a doutora Adriana vai falar sobre a importância da Constituição Federal na proteção dos direitos humanos em tempos de crise. Doutora Adriana, muito obrigada e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Vanessa. Antes de tudo, eu quero manifestar a felicidade de estar aqui nesse evento, convidada pela Comissão de Direitos Humanos da OAB do Espírito Santo. Me sinto viajando para o Espírito Santo, apesar de ser uma viagem intermediada aqui pela tecnologia. Queria cumprimentar todos os presentes, doutor Leonardo, doutora Natália, meu amigo doutor Caleb, e agradecer muito o convite da OAB do Espírito Santo para falar da temática da educação de direitos humanos e dos direitos humanos na perspectiva do direito constitucional em tempos de crise. Quer dizer, nós estamos num momento muito especial da história do país e do mundo, onde a relevância da temática dos direitos humanos, ela fica mais clara ainda, enquanto temática absolutamente inescapável para o enfrentamento das demandas que o mundo vem desafiando a gente, apresentando para a gente como demandas efetivamente desafiadoras. Bom, como é que eu gostaria de apresentar aqui a minha questão e agradecer até a ordem que foi concedida, porque de alguma maneira a minha perspectiva é uma perspectiva um pouco mais panorâmica e Caleb vai falar dentro de uma perspectiva mais específica e mais focada dentro da questão da educação dos direitos humanos e da temática dos direitos humanos em áreas mais específicas. A minha preocupação hoje em relação à perspectiva, que é assim, a própria temática, se vocês olharem a abordagem que nós dois vamos dar na temática dos direitos humanos e da crise, etc. e tal, a gente já vê parte do que o doutor Leonardo trouxe, que é a condição de transversalidade dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, eles são direitos que têm uma transversalidade não só dentro da perspectiva dogmática, porque ele perpassa inúmeras áreas específicas do direito enquanto ótica a ser considerada, enquanto objetivo e meta a ser considerada em todas as áreas do direito, como os direitos humanos também vai ter uma dogmática para além da dogmática nacional, a dogmática internacional e o próprio acolhimento de previsões dogmáticas internacionais pela dogmática nacional, quando a gente faz o acolhimento de tratados internacionais, de tratados de direitos humanos, quando a gente olha o nosso artigo 5º com o espaço nobre da especificação e do acolhimento dos direitos humanos enquanto direitos fundamentais, né, escolhidas pela ordem constitucional brasileira, a gente vai ver que eles não são taxativos, que eles podem ser ampliados dentro dessa perspectiva de outras esferas normativas para além da Constituição Federal. Ela mesma faz um mecanismo de acolhimento dos direitos humanos na perspectiva dos direitos fundamentais, né? Quer dizer, a tradução dogmática dos direitos humanos, ela é abraçada dentro da perspectiva dos direitos constitucionais na ordem dos direitos fundamentais, né? No entanto, veja, o enfoque que eu me propus a falar hoje, pensando na questão da crise, é como que os direitos humanos, tá certo, têm sido desafiados nesse momento de pandemia e num momento, particularmente no caso do Brasil, uma crise que supera a crise sanitária, porque a gente tem um momento que engloba uma situação de crise sanitária com uma crise política, com crises institucionais, quer dizer, o Brasil não passa exclusivamente por uma crise sanitária, uma crise de saúde pública, no sentido da contaminação do Covid-19, né? Mas a contaminação do Covid-19 ela é acompanhada por situações bastante particulares do momento especial da democracia brasileira, que faz com que a gente tenha que refletir como é que a gente vai coordenar e compatibilizar a questão dos direitos humanos frente a um número gigantesco de
situações não tão óbvias dentro das ordens jurídicas e das ordens democráticas do mundo. Quer dizer, a gente tem vivido, e eu acho que aqui é importante a gente ressaltar, que a nossa crise de saúde pública, ela tem demonstrado os desafios particulares da realidade política e social brasileira em relação a outras crises de saúde pública. Inclusive porque nós não temos conseguido, dentro do processo de enfrentamento da saúde pública, nós não temos conseguido verificar uma harmonia na relação dos entes federados. Quer dizer, quando a gente olha a atuação, o móvel que faz com que as decisões políticas para enfrentamento da pandemia, que deveriam ser coordenadas e articuladas por uma solução mais eficiente e mais satisfatória para o próprio enfrentamento da condição da doença, a gente vê que, do ponto de vista federativo, a proteção da saúde pública, que é a proteção de um direito fundamental, de um direito humano, quer dizer, quando a gente pensa no direito humano, a gente pensa nas condições de igualdade, de dignidade da esfera humana que precisam ser garantidos. Então, os direitos fundamentais que são previstos constitucionalmente, eles fazem parte dessa esfera de direitos humanos que a ordem social e a ordem e o Estado brasileiro precisam garantir dentro da proteção dos direitos humanos. Quando a gente tem uma crise pandêmica, que é o caso do Covid-19, a gente tem uma crise que já vai trazer um primeiro desafio inescapável, que é como que a gente vai enfrentar a questão de garantir um acesso igualitário, tá certo? De proteção da saúde pública para a população brasileira como um todo. Esse é o primeiro grande desafio que vai ser trazido dentro da ordem constitucional. Então, a saúde pública é uma temática da ordem constitucional que dialoga com a questão dos direitos humanos e que dialoga com a questão da crise. Se isso por si só já é difícil do ponto de vista científico, do ponto de vista de recursos públicos, porque você tem uma situação de enfrentamento de uma realidade excepcional e de demandas, portanto, econômicas excepcionais que vão pedir ações coordenadas do Estado, isso fica muito mais difícil quando dentro de uma ordem federativa como a nossa, a gente tem um descompasso atitudinal da posição dos governantes. Então, veja, quando isso acontece, o que poderia ou o que deveria ser articulado como uma solução de proteção de direitos humanos na aplicação de políticas públicas coordenadas, baseadas no conhecimento científico da melhor qualidade para a superação de uma crise de saúde pública, para a definição da identificação dos recursos de forma a otimizar os recursos que sempre são escassos em relação à demanda, tá certo? Porque a demanda é sempre mais difícil do que os recursos que a gente tem, e que deveria ser resolvida exclusivamente, que seria saudável do ponto de vista democrático, que fosse resolvido dentro de uma perspectiva de ação dos poderes executivos e legislativos do país, no sentido de racionalizar recursos, de permitir previsões extraordinárias, porque é uma situação de saúde extraordinária, então até a questão econômica, você faz liberações extraordinárias, como o Congresso Nacional fez para o tratamento do Covid, etc. e tal, do ponto de vista orçamentário, né? Abrindo brechas para que as previsões orçamentárias pudessem ser superadas em relação ao planejamento inicial do ano, etc. e tal, o que deveria ser resolvido da ótica da boa ação coordenada entre os poderes executivos do país, acaba tendo que ser resolvida com uma participação muito mais ativa do Poder Judiciário. Porque não há esse consenso do ponto de vista atitudinal do entendimento de como enfrentar a saúde pública. Então, o primeiro desafio muito especial que o Brasil tem é um desafio de saúde pública,
tá certo? De como é que eu vou enfrentar isso na medida em que não há consenso entre as instâncias federativas. Então, veja, aí a gente já tem, do ponto de vista interno, um desafio de proteção de direitos humanos, pensando no direito da saúde, que é um desafio das relações interfederativas, de como é que a gente resolve essa questão quando há um enfrentamento e um descompasso da atuação dos poderes. Particularmente no caso brasileiro, como houve uma postura do governo federal, que foi uma postura negacionista em relação à gravidade da pandemia e em relação à forma de tratamento e de riscos da pandemia e das restrições de saúde públicas indicadas pela Organização Mundial de Saúde e também pela área científica do Brasil, especialmente em relação ao rigor do isolamento, à necessidade de paralisação de trabalhos presenciais, enquanto proteção de saúde pública e tudo mais, o que a gente verificou é que nesse descompasso houve a necessidade, inclusive, de socorro ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário para que algumas medidas fossem garantidas em relação à autonomia dos entes federados Estados-membros e entes federados municípios. Então, a gente vai ter, por exemplo, situações, como a gente viu no início da pandemia, em que o presidente da República se recusou a colaborar com alguns estados na perspectiva da proteção da Covid, não encaminhando a possibilidade de recursos necessários para a saúde pública, como respiradores para os hospitais e tudo mais. E quando o governador passa a assumir uma postura de, então, eu vou adquirir, dentro das condições excepcionais que se necessita isso, haver uma perseguição do ponto de vista de Receita Federal e tudo mais, a ponto do Judiciário ter que intervir nessa relação. Outras situações que são situações bastante complicadas e que merecem ser vistas do ponto de vista da proteção constitucional, tem a ver com a própria questão de quando um discurso, quer dizer, a gente tem aqui efeitos muito sérios da perspectiva da falta de responsabilidade da perspectiva comunicacional. Veja, a comunicação pública, ela é uma arma bastante relevante dentro do processo de formação cultural e de explicitação das políticas públicas e dos cuidados que são necessários para que a população encampe os cuidados dentro da sua prática individual como população. Nós tivemos também, na realidade de crise do Brasil, um problema do ponto de vista comunicacional, que também interage daí na relação entre os poderes, que é a perspectiva de minimização dos riscos da pandemia, tá certo? E isso ser entendido como uma medida, veja, e aí a gente vai ver como a questão fica uma questão complexa. Por quê? Fazer um parênteses, quando a gente fala de comunicação, um representante público, ele tem o direito de ter o entendimento que ele quiser sobre posições políticas que ele entenda adequadas ou inadequadas para o encaminhamento do seu mandato, etc. e tal. No entanto, quer dizer, posições do jeito que ele quiser não é exatamente nesse sentido, porque todos os representantes públicos estão contidos dentro de uma ordem constitucional. E ele pode, de verdade, ter a liberdade de pensar e expressar aquilo que acredita, mas em respeito a paradigmas da ordem constitucionais que não podem ser descuidados no sentido daquilo que se contrapõe a uma realidade fática. Então, evidentemente, dizer que a nossa situação pandêmica não é uma situação de gravidade quando a gente está beirando 100 mil mortos, isso é um contrassenso fático, e que o governante não tem a liberdade de ignorar o contrassenso fático, né? E na medida em que um governante faz todo um discurso de minimização da perspectiva das condutas necessárias à condição de proteção pandêmica,
o governante acaba descumprindo com uma função constitucional que ele tem de proteção à saúde. Por quê? Porque a comunicação vai confundir a população em geral sobre aquilo que é devido. Veja, se eu tenho o presidente da República dizendo que eu posso não usar máscara em espaços públicos, que eu não tenho dever de isolamento, que não há contaminação efetiva, apesar de todas as previsões que são feitas e demonstradas pela Organização Mundial de Saúde, e que as pessoas não estão morrendo, quando a gente tem uma comprovação, que é uma comprovação subnotificada, mas uma comprovação de 100 mil mortos, né, realmente aí a gente chega a uma situação em que o espaço institucional cobra da atuação presidencial maior responsabilidade e responsividade na sua ação. Ele tem consequências, a ação do presidente tem consequências. Ele é um representante público, ele não é uma pessoa qualquer, então ele tem dever desta proteção, ele tem dever de proteção das vidas. Não é à toa, e aí é importante que se fale, veja, que não é à toa que algumas questões de ordem constitucional e de ordem de direitos humanos têm sido levantadas sobre a atuação do Brasil no controle da pandemia. Seja de forma geral, seja de forma específica ainda, frente a algumas realidades de grupos sociais determinados, como no caso dos índios, né? Nós temos realidades aqui que vão demonstrar condições muito duvidosas do ponto de vista da proteção da ordem social, da proteção da saúde, da proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais dentro do enfrentamento pandêmico, do ponto de vista da ação do governo federal, inclusive a ponto do ministro do Supremo Tribunal Federal levantar a palavra genocídio como uma ação de genocídio que estaria acontecendo no Brasil no enfrentamento dessa crise pandêmica. E aí vem uma situação que é uma situação bastante importante. Nós temos que ter muito cuidado na utilização da palavra genocídio. A palavra genocídio não pode ser usada fora da sua perspectiva técnica, né? Genocídio é uma figura típica, não é uma palavra de efeito do ponto de vista da utilização dos poderes instituídos, especialmente do Supremo Tribunal Federal, e dos poderes das estruturas internacionais, quando vão discutir se houve um crime contra a humanidade, se há uma situação de genocídio, mas, infelizmente, nos parece bastante complicada a situação que se apresenta dentro da crise pandêmica que o Brasil vem vivendo, na perspectiva de uma eventual atuação genocida governamental, por alguns motivos. Veja, o que a gente tem visto para a caracterização da perspectiva do que seria uma atitude genocida aí, ou de riscos, e especialmente em relação à população indígena, é que, primeiro, a gente não confunde os órgãos internacionais, quando eles vão fazer uma análise sobre crimes contra a humanidade, eles não avaliam dentro de uma atitude criminosa ou dentro de uma atitude genocida, uma perspectiva de uma escolha insatisfatória ou escolha incompetente. Ou seja, o governante pode errar. O erro da ação governamental, ele não vai tipificar uma atuação genocida, ele pode até ter como consequência a perda de muitas vidas. Infelizmente, um erro de escolha do ponto de vista científico, do ponto de vista de ação de proteção à saúde, pode ter como consequências muitas vidas. Mas se isso for uma consequência dentro de uma política ou de uma escolha que foi assumida com seriedade e dentro do respeito
dos perigos que uma determinada situação de saúde apresentava, isso não é um problema do ponto de vista da caracterização. Claro que é um problema do ponto de vista da saúde pública, mas não caracteriza uma ação de confronto aos direitos humanos ou uma atuação de uma perspectiva de desrespeito a grupos sociais específicos ou de uma perspectiva de falta de amparo necessário ou genocida de uma ação planejada do ponto de vista da despreocupação ou do descompromisso com a proteção da vida alheia. Veja, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: o governante tem dever de cuidar da saúde pública. Numa situação pandêmica, o governante tem dever de se preocupar com a seriedade dessa situação para que ele impeça que um número de mortes muito elevado aconteça. Esse governante, ele tem dever de se informar dentro dos conhecimentos científicos que podem nortear o enfrentamento da saúde pública. A saúde pública, ela precisa ser enfrentada dentro de uma perspectiva de conhecimento científico da medicina que possa nos instruir do ponto de vista de como fazer o enfrentamento de uma dada situação. Se o presidente da República, apesar dos dados apresentados, apesar da situação fática, ele insiste em desinformar a população e para fazer com que essa população se descuide, ou seja, sabendo que a desinformação levará ao descuido da população e a perspectiva de ampliação de uma realidade de perdas de vidas e de uma realidade de falta de saúde pública, este presidente da República não está sendo incompetente. Este presidente da República atua neste momento de forma a colocar efetivamente em risco uma dada população. Isso é preciso que seja entendido na hora que a gente pensa na responsabilidade que os agentes públicos têm sobre a proteção da população dentro das condições específicas de um país. No nosso caso, particularmente, no caso do Brasil, a gente tem algumas situações que são muito emblemáticas nesse sentido de descuido e de confusão. Do ponto de vista de confusão, nós temos o que todo mundo acompanhou nos jornais, etc. e tal, falas pouco próprias, necessidade de se garantir realidades, ou seja, o presidente teve Covid, não teve Covid, quer dizer, você tem que fazer uso do Poder Judiciário para que a informação sobre eventual estado de doença do representante máximo da nação tenha que ser garantido por via judicial, mostra uma patologia política da situação. Quer dizer, nenhum representante público que tenha uma realidade comprometida com a saúde pública é colocado em xeque dentro dessa perspectiva nesse sentido. Só é colocado em xeque a veracidade de informações e a demanda sobre precisamos saber se o nosso presidente da República tem ou não doença, se há uma situação de desconforto com o discurso desse presidente na perspectiva da cautela necessária frente à condição pandêmica. Então, isso faz com que houve necessidade de ação do Poder Judiciário. Do ponto de vista, particularmente, da situação da realidade indígena, aí a gente vai ter uma situação muito mais complicada. Veja, um plano emergencial para atuação dentro das áreas indígenas, que são áreas muito mais frágeis do ponto de vista da contaminação, até porque são áreas que não têm os recursos que as cidades e o espaço urbano tradicional têm de acesso à medicina, e ainda são áreas com pessoas que muitas vezes têm a condição de menos relação com as doenças que nós da cidade já conseguimos garantir anticorpos, etc. e tal, na proteção dessa realidade. A gente foi ver que a primeira lei que apresentou um plano de emergência para enfrentamento da condição da contaminação na população indígena sai em julho.
em junho, julho, quando em fevereiro, março começou a pandemia. Então, a gente já vê, do ponto de vista temporal, o descaso dessa situação. Ontem mesmo, a gente teve, de novo, mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em que foi acolhida a liminar do ministro Barroso no sentido da obrigação de um plano muito mais efetivo em relação ao espaço de tratamento da contaminação do Covid dentro da população indígena que vem sendo dizimada pela doença. Quer dizer, quando foi feito um plano, inclusive, 6 meses depois da doença, foi feita uma primeira lei no sentido de um plano de emergência, uma primeira previsão de plano de emergência para a proteção da realidade indígena, o número de vetos que foi apresentado pelo presidente da República em relação ao plano de emergência feito em julho, foram vetos absolutamente inaceitáveis. Veto sobre garantia de acesso à água potável, veto sobre oferta emergencial de leitos hospitalares e UTI, veto sobre um acompanhamento diferenciado para as comunidades indígenas, veto sobre obrigação de aquisição e disponibilização de ventiladores e de máquinas de oxigenação, de inclusão dos indígenas nos planos emergenciais dos estados e dos municípios, o que faz, inclusive, com que a gente impeça aí a própria verificação das mortes, das contaminações junto com a população indígena. Então, veja, a gente teve uma quantidade de vetos que faz com que, do ponto de vista jurídico, possa ser levado, possa aparecer a perspectiva de uma política da possibilidade de se identificar eventual política genocida frente à população indígena. Você tem um grupo específico que não está sendo tratado, cujo dever de tratar era um dever da União, que a União não só não trata, como coloca limites aos tratamentos que poderiam ser viabilizados pela ordem estadual e pela ordem municipal, dificultando a proteção de vida dessa população. Quando a gente soma isso, realidades muito complicadas, como foi o conhecimento que veio a todos da reunião ministerial, seja das falas do ministro de Educação rejeitando o reconhecimento da identidade das populações originárias, ou ainda do ministro de Meio Ambiente que dizia este é o momento ideal para a gente fazer passar tudo que os ambientalistas vão querer segurar nos momentos normais da vida brasileira, porque só vai se discutir Covid e aí ninguém vai perceber o que a gente vai passar, fica-se a suspeição, uma suspeição legítima de que se estaria, de fato, querendo se aproveitar do momento pandêmico para que haja uma ação focada dentro do grupo vulnerável, que é a população indígena, e que para muitos interesses econômicos é um problema. A população indígena obstaculiza interesses econômicos na medida em que eles são os guardiães da floresta. Eles têm direito a terras, eles têm direito a florestas, mas dentro da perspectiva de um olhar de riquezas, isso é um espaço não aproveitado, é um espaço não explorado pelo capital, do jeito que interesses do capital têm na perspectiva não de proteção ambiental, não de proteção da população originária, mas de proteção de interesses econômicos e de lucro, que não são os interesses fundamentais protegidos pela ordem constitucional brasileira. Então, é importante que a gente lembre que o dever de proteção a esses valores, seja das populações vulneráveis, seja da população indígena, seja do meio ambiente, seja da saúde pública, do direito ao SUS, que, veja, o Brasil não precisaria, não é aceitável a gente ter o número de mortos que a gente tem com o sistema de saúde que o Brasil tem. O Brasil é um país pobre, o Brasil é um país de grande desnível social, mas o Brasil é um dos poucos países do mundo com um sistema público de saúde tão estruturado como o SUS. Então, o Brasil teria condições de um enfrentamento de melhor qualidade para uma condição pandêmica do que a gente está verificando que a gente está fazendo. Então, há aqui, de fato, um alerta, uma luz amarela
que se apresenta dentro da perspectiva de um maltratamento para o direito da saúde enquanto um direito humano que deveria estar sendo preservado em primeira ordem neste momento de crise que a gente está vivendo. Se é verdade que a gente tem todos esses desafios com a saúde entrelaçados com questões que são questões delicadas, que é a proteção do índio, a proteção da população negra, a proteção dos vulneráveis, que são todos os mais atingidos pela condição de saúde pública, ou ainda a demanda de proteção dos direitos sociais, que são direitos absolutamente relevantes para a garantia dos direitos fundamentais de primeira geração também. A gente vai ter um outro contingente de questões que vão nascer desse enfrentamento que aparece muito claramente, que é um enfrentamento político da gestão da crise, ou seja, o posicionamento diferenciado entre estados, municípios e governo federal. E as críticas que o governo federal vem recebendo de outras esferas do poder, ou ainda da população em geral, quando o governo federal faz odes à gripezinha, ou pouca seriedade em relação, ou vetos injustificados em mecanismos de proteção da saúde pública, isso vai bater em outros fatores de direitos fundamentais, que vão ser desafios muito grandes de direitos humanos e direitos fundamentais. Por exemplo, direito à livre manifestação. Nós podemos fazer manifestação, não podemos fazer manifestação contra o governo. Fazer manifestação vai contra o interesse da saúde pública ou não? Qual é o limite? Como é que a gente pondera o que é razoável dentro da perspectiva do exercício de manifestação? Direitos à intimidade. Por outro lado, acabou de sair também uma outra ação que levantou, enfim, incômodos bastante fortes. Meu tempo acabou, eu vou finalizar então por aqui. Mas a ação do governo, a secretaria ligada ao Ministério da Justiça, que começou a fazer mapeamento de opositores, né? Mapeamento de opositores ao governo em relação a todas as críticas que o governo veio recebendo, e foi buscar, inclusive, no rol de militantes dos direitos humanos. Quer dizer, essa é uma temática que importa diretamente na seara dos direitos humanos, porque parte das pessoas, que foram as pessoas que foram eleitas como pessoas de eventual risco ao governo, por exemplo, ou que foram eleitas para esse dossiê da secretaria, né, da CEOP, da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, são exatamente militantes de direitos humanos, que são pessoas que vão falar alto nesse momento. É isso que é importante lembrar. O militante do direito humano é uma pessoa que tem, na relação de cidadania, o exercício da cidadania dele é um exercício de cidadania preocupada com a proteção da dignidade e da igualdade dos seres humanos. Então, nesse sentido, a reivindicação para que ações governamentais, ações do Estado sejam feitas na proteção desses valores de dignidade e de igualdade, vão sempre falar muito alto. Se está havendo um ruído dentro de uma situação pandêmica sobre eventual atuação de uma representação do governo ou de uma esfera do governo que possa ser identificada como uma ação que tem descuidado dessa preocupação de proteção da vida, de proteção da saúde, de proteção da liberdade, é natural que os conflitos apareçam, que as pessoas queiram se manifestar em relação a condutas que elas entendem inadequadas da parte do poder público. A democracia autoriza essas manifestações, não é possível que se faça listas de pessoas que se invada a intimidade, se invada a proteção dos direitos fundamentais, tá certo? Fazendo listas de pessoas, de funcionários públicos, como forma de cerceamento da liberdade de manifestação, de crítica e de oposição.
A liberdade de crítica e de oposição a qualquer governo é estruturante da nossa ordem constitucional, do nosso Estado democrático, e os momentos de crise têm que ser muito cautelosos em relação a essas proteções. As pessoas têm direito de divergir. O direito de divergência é constitucional e é um direito humano que a gente deve preservar. Tem 200 mil outras situações que nós vivenciamos na esfera constitucional nesse período de crise. Eu diria que o Brasil dá um livro de muitas páginas sobre situações inusitadas e pouco razoáveis, mas de qualquer maneira vou ficando por aí, a gente continua na conversa e agradeço desde já o convite que me foi dado. Muito obrigada. Obrigada, doutora Adriana. Realmente, o que a senhora falou, principalmente agora desse posicionamento final, é que nós temos realmente um livro, né, a ser editado desde o dia 18 de março, principalmente no nosso âmbito judiciário, onde essas garantias e direitos fundamentais, a gente fica um pouco na dúvida, né, se elas realmente estão nos garantindo ou não, principalmente hoje, como nós falamos em relação à saúde pública. Obrigada. Tenho certeza que nós vamos ter várias perguntas daqui a pouquinho, mas nesse momento eu passo a palavra para o nosso professor, nosso membro, o professor Caleb Salomão Pereira. E o tema do Caleb hoje é Direitos Humanos na Cultura Empresarial, a necessária superação de um paradigma. Muito bem. Tá bom o som aí, Adriana? Vanessa, tá bom? Após ouvir a Adriana, a gente confirma a impressão de que esse governo é um governo que não só não passou por educação de direitos humanos, como também ele parece que resiste a uma compreensão mínima do que é a ordem humanitária que o mundo já há muito tempo elegeu como importante para organizar sociedades. É uma pena que esse inventário que a Adriana fez seja tão verdadeiro e que deponha tanto contra o nosso país. Bom, o meu tema é um tema que eu vejo há algum tempo tentando estudar com objetividade, mas antes de chegar nele de maneira específica, eu queria fazer uma pequena digressão, que até para criar uma moldura explicativa do porquê esse tema me é muito caro e de porquê que eu proponho a vocês, inclusive tenho proposto já a seccional da OAB aqui no Espírito Santo, que a gente faça algum esforço para modificar esse cenário que eu vou tentar agora descrever. Claro que a premissa primeira dessa reflexão que eu quero fazer com vocês é parte do reconhecimento de que, por causa de um déficit secular de reconhecimento de direitos de várias pessoas que o Brasil tem na sua Constituição, esse tipo de déficit acabou gerando uma imensa vulnerabilidade e isso provocou, certamente, uma luta, o reconhecimento, não necessariamente do modo como o Taylor ou Hornet tratam, mas até antes disso, né, uma busca por uma percepção de que o sujeito tem relevância na sociedade. Isso foi marcante no Brasil, embora às vezes sonegado pela historiografia oficial. E esse déficit ele acabou provocando, em 88, uma espécie de ambiguidade ideológica, né? Você tinha, de um lado, resistentes a esse reconhecimento e um grupo grande de parlamentares lutando para introduzir no texto constitucional esse reconhecimento, que foi vitorioso, inclusive, né? É uma Constituição que tem uma ambiguidade salutar, né? Porque ela defende coisas que aparentemente são antagônicas, mas não são, elas são complementares. Isso é uma riqueza que a gente acabou criando em 88 e que tem, de alguma forma, orientado a nossa atuação política desde então. Quando eu falo em luta por reconhecimento, e, claro, tem a ideia de empoderamento, eu me filio muito a uma filosofia que para mim é muito cara, né? Que é um pouco nietzschiana, quando fala que esse reconhecimento, na verdade, ele vem de uma vontade de verdade, que para Nietzsche era negativa, porque era uma vontade de crença, né? De crer em alguma coisa, e às vezes essa crença ela pode ser uma crença perniciosa. Mas também se vincula a uma outra que, para ele, Nietzsche, era positiva, que é a vontade de potência, né? A vontade de poder. Como se fosse um resgate da ideia spinozana de potência de agir.
Então, essas duas energias, elas estão presentes no Brasil hoje e acho que elas têm algo a nos dizer sobre direitos humanos. Claro, quando eu falo nessas duas vontades, nessa força que acaba movimentando o nosso direito, a nossa política, eu preciso reconhecer que a retórica dos direitos humanos ela tornou-se muito forte nos últimos anos, sobretudo após o advento do governo do PT, que era um governo que tinha uma origem popular, então um compromisso com os vulneráveis, um compromisso histórico na sua origem com grupos que eram esquecidos desde sempre. Um exemplo que eu posso dar a vocês é o caso dos quilombolas, né, previsto na DCT, 88, e que passou por FHC 1, FHC 2 e antes dele também. E somente com o governo de esquerda isso tornou-se um objeto normativo por meio de um decreto presidencial, né? Evidentemente que com essa retórica crescente nos últimos anos, apareceram algumas coisas que eu costumo chamar de distorções ideológicas nos direitos humanos, né? Não vai aqui nenhuma crítica a grupos minoritários ou a identitários. É o reconhecimento, como acadêmico, como advogado, de que essa retórica de direitos humanos ela acabou provocando algumas distorções que eu reputo tem na origem uma intolerância com relação à crítica e às diferenças. Essa distorção ela deu origem a sectarismos dos mais diversos. Veja você, por exemplo, hoje, a cultura do cancelamento, né? Que é uma revelação claríssima de uma dificuldade de conviver com críticas, de tolerar algum tipo de discordância, por mais que seja razoável do ponto de vista da ciência, por exemplo, né? Então, é evidente que esse tipo de circunstância político-ideológica ela provocou uma getificação da retórica dos direitos humanos. Acabou se criando uma ideia de que esses direitos eles pertencem unicamente a grupos historicamente vulneráveis e, portanto, o Estado tem que se debruçar em cima desses problemas e buscar solução para proteger esses grupos. E aí eu incluo todos os grupos tidos como vulneráveis, né? Você pode pensar nos grupos indígenas, como falou há pouco a Adriana, você pode pensar nos LGBT, você pode pensar nos grupos étnicos, você pode pensar nos religiosos, ou seja, são grupos que, na verdade, vão adotando para si a retórica, vão verbalizando uma retórica e vão, de alguma forma ou de outra, getificando esse discurso como se ele fosse o atendimento de uma vontade de verdade daquele grupo étnico ou identitário, né? Isso, no Brasil, chegou a um paroxismo que eu reputo muito pernicioso, porque trouxe, inclusive, um reconhecimento, a meu ver, um tanto quanto ruim, do ponto de vista da política nacional, que foi essa captura, né, do discurso de direitos humanos por grupos que vão tentar monopolizar essa retórica de direitos humanos nas universidades, na imprensa, e vão criar abismos, fossos ideológicos e, portanto, políticos, a ponto de criar o grupo do nós e o grupo do eles. Uns merecem direitos humanos e outros não. Uns têm acesso e outros não. Essa confusão, que eu considero uma espécie de esquizofrenia ideológica, ela leva, por exemplo, a uma situação que eu costumo, em sala de aula, ressaltar até com um pouco de graça, né? Algumas pessoas, são contra o capitalismo, porque dizem que eles vão ferir direitos humanos, mas reconhecem de maneira muito inteligente e lógica que esses direitos humanos eles precisam de recursos financeiros para serem implementados. Ora, se o Estado não gera riqueza, se ele não produz riqueza, ele apenas se apropria de parte dela no mundo privado, portanto, no sistema econômico capitalista. Eu tributo a produção de riqueza para fazer caixa para o erário financiar as minhas práticas sociais e políticas em direitos humanos. Há uma esquizofrenia quando, por exemplo, alguns grupos atacam o capitalismo, atacam o sistema de mercado, sem talvez compreender que é esse sistema que alimenta o orçamento público para financiar os direitos humanos, né? Eu estou entrando já no tema que me interessa, que é a questão das empresas, que são, na verdade, agentes econômicos que vão gerar riqueza, cujo excesso é tributável, e isso financia, então, a atuação do Estado também em direitos humanos.
Claro que aqui eu vou fazer uma pequena crítica também, já feita em outros momentos, em artigos publicados, em que eu me preocupo muito com o que eu chamo de, não chamo, todos chamam, né, de inflação legislativa, que, em verdade, é uma tendência meio mágica, meio messiânica, de que, se eu escrever na lei o direito fundamental, assegurando o acesso a ele, ele será automaticamente implementado. Esse é um engano ingênuo, né, bastante comum, e isso gera, inclusive, uma distorção orçamentária gravíssima, porque se perde de vista a relação sagrada entre receita e despesa orçamentária. Eu vou criando despesas, muitas vezes sem vinculação com receitas, achando que isso vai, num passe de mágica, realizar o direito fundamental. Essa é uma questão que a gente tem que colocar em discussão, porque isso traz desajustes de natureza política, orçamentária, o tempo todo. Você cria direitos os mais diversos, sem discutir com a comunidade, com a sociedade produtiva, com a academia, com quem está à frente do problema também, uma forma de financiamento desses direitos. Acho que isso pode ser um problema tratável do ponto de vista até da academia, mas juntamente com a interlocução política. Eu queria, para ilustrar o que estou dizendo, fazer menção a alguns exemplos práticos. Um deles, a experiência em sala de aula. Um dia aqui em Vitória, alunos de 5º período, fiz uma pergunta para alguns alunos, e a um deles, de maneira direta, eu perguntei se no bairro em que ele vivia, e eu sabia onde ele vivia, porque era o meu bairro na época, se no bairro em que ele vivia tinha direitos humanos. Então, um menino de 20 anos de idade, no 5º período do curso de Direito, respondeu o seguinte: professor, claro que não. Lá nós não precisamos de direitos humanos. Ele está tão imerso num ambiente de oferta de direitos fundamentais que ele não percebe que lá não é que não precisa, lá não falta direito humano. Eu não estou falando de um menino de ensino médio para baixo, um garoto de 20 anos que responde desse modo natural: não, lá nós não precisamos de direitos humanos. Porque ele não compreende o que é o direito humano. E como ele tem isso desde o berço, ele não consegue compreender que os direitos humanos que ele possui, sem perceber e reconhecer como tal, é aqueles que a muitos é negado em todo o país. O segundo caso que eu queria também comentar com vocês como exemplo, eu poderia falar também aqui como exemplo da cultura do cancelamento, que já citei, que hoje virou moda, uma cultura absolutamente intolerante, sectária, de destruição de reputações. Semana passada, Steve Pinker, um grande psicólogo americano, foi execrado publicamente. Estão tentando tirá-lo do hall da fama da psicologia americana, porque ele ousou criticar movimentos norte-americanos identitários. E outra coisa que eu também queria citar, porque acho muito relevante aqui para o nosso debate, e eu queria até lembrar que na última reunião do nosso conselho, Vanessa, esse assunto apareceu, eu comentei isso com vocês, até sugeri que ficasse na pauta como recomendação para a comissão. Advogados que aqui no Espírito Santo e em outros estados, eu tenho amigos em Minas, São Paulo, Rio, vão a presídios em razão de uma denúncia de tortura, de alguma agressão que algum guarda penitenciário praticou contra um detento, por exemplo. E ao chegar lá, a comissão vai defender aquele preso, detento, vulnerável, exposto à violência física e simbólica, moral dos seus agentes penitenciários. Então, a ordem geral, pela comissão própria, a penitenciária ou direitos humanos, faz o movimento de proteção daquele preso, e depois isso termina com uma denúncia do órgão próprio. E aí você se pergunta: ok, o que está por trás dessa ocorrência? A depender do que seja, de qual estado você está, ali tem uma empresa que contratou aquele guarda penitenciário, ou uma empresa que fornece alimentação de má qualidade para aquele presídio. E a gente passa ao largo disso. A gente quer punir o carcereiro que foi violento, a gente se esquece de que aquele sujeito foi selecionado por uma empresa,
A gente não sabe que seleção foi feita, se passou por uma avaliação psicológica ou não passou. A gente foca no varejinho da agressão ao preso, que tem que ser combatida e denunciada certamente. Mas se esquece de que talvez mais efetivo seria trazer aquela empresa para sucessivos encontros de direitos humanos, para que ela assumisse um termo de responsabilidade para selecionar pessoas mediante avaliação psicológica, para verificar se ele tem o perfil para operar naquele ambiente hostil, para que ele tenha uma espécie de capacidade emocional para lidar com aquelas pessoas. Né? Então, a gente fica muito preso a uma questão que é pontual e que merece censura e merece cuidado, mas se esquece do ambiente empresarial que está dentro do presídio, operando de modo alheio aos direitos humanos. Né? Acho que esse é um tema também que a gente precisa pensar com mais seriedade, porque, efetivamente, eu digo isso por experiência própria como advogado de empresas, o ambiente empresarial ele é refratário à cultura de direitos humanos. Em parte porque não conhecem, porque se conhecessem, saberiam que sem direitos humanos a própria vida empresarial não vai prosperar, mas também às vezes há um pouco de má fé, até conhece, mas despreza. Eu acho que aqui a gente entra diante do tema específico, né, de hoje, e eu vou ser breve nessa parte final. Porque cabe uma pergunta aqui, né? Diante desse fosso ideológico e também para a academia, Adriana, epistemológico, qual é o paradigma que deve ser superado, que consta aí no título da minha participação de hoje? Ora, o que eu entendo que deve ser superado com urgência, né, é essa ausência ou uma absoluta falta de conexão entre o ambiente empresarial e os direitos humanos. É evidente que aqui eu não estou falando de grandes empresas que estão listadas em bolsa de valores ou que têm um regime de compliance, de governança corporativa muito forte, que tem que observar, por exemplo, ESG e outros índices de submissão a demandas de meio ambiente, demandas trabalhistas, por exemplo. Essas empresas têm lá o seu regime de governança e elas estão obrigadas, por compromissos locais e internacionais, a dar cumprimento a algumas regras. Agora, por exemplo, na semana passada, Larry Fink, que é o CEO do maior fundo do mundo de investimentos, BlackRock, é um fundo que tem um patrimônio de 7 trilhões, a moeda é dólar, que supera o PIB de vários países somados. Né? Esse sujeito agora está dizendo que ele só vai colocar dinheiro do seu fundo de investimento, que é um fundo poderoso no mundo inteiro, se as empresas assumirem compromisso com algumas práticas empresariais. Todas elas estão, de alguma forma, ligadas a direitos humanos. Né? Questão ambiental, trabalhista, a questão de reconhecimento dos povos indígenas. Ou seja, você começa a ter um movimento de um gigante da área financeira, um investidor que supera, como eu disse, com o seu poder econômico vários países, em termos de PIB, dizendo que só vai colocar dinheiro em empresas em países que respeitarem as premissas da ONU para direitos humanos. Por que as da ONU? Porque, na verdade, a ONU já criou, há muito tempo, algumas diretrizes para governos, países, portanto, para empresas. A ONU acabou criando 3 verbos para definir isso: proteger, respeitar e reparar. A proteção, diz a ONU, caberia aos países. Os países devem criar um arcabouço normativo que consiga proteger os direitos humanos. As empresas caberia, na sua operação de rotina, respeitar os direitos humanos, incluindo todos eles, não só o meio ambiente, não só o relacionado ao direito do trabalho. Os direitos humanos como um todo deveriam ser objeto de reflexões das empresas. Por isso que a gente tem que colocar essas empresas como nossa meta para lidar com direitos humanos. E a reparação, que é o verbo reparar, que é a terceira linha, terceiro pilar de que fala a ONU,
é uma estrutura financeira e também jurídica que permita forçar a reparação do meio ambiente, dos direitos humanos que forem, de alguma forma, desacatados ou ofendidos pela prática empresarial. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar agora, sabe, Adriana, e olhando para a academia, o Bolelli também está aqui na FDV, hoje no mestrado, buscando encontrar vias de solução para esse problema. As empresas precisam de nós, acadêmicos, de nós, advogados, nas duas vias. Na via da pressão, lá no processo, denúncia perante o governo do Estado, o governo federal, mas também ela precisa ser orientada para que os executivos e investidores percebam que os direitos humanos, o que, no fundo, eles significam é a criação de um arcabouço, uma estrutura sociopolítica que permite que o capital se desenvolva, né? Que permite que a economia se desenrole. Por isso que eu acho que o grande apelo que eu quero fazer aqui ao final da minha fala é que a OAB, por meio da nossa comissão, da qual eu faço parte com muito prazer, por meio do nosso presidente, RISC, por meio das comissões paralelas, a gente tente criar mesmo uma cultura aqui no Espírito Santo de levar direitos humanos para as empresas, não só por meio de denúncias ao governo, ou mesmo de ações judiciais, mas também no esforço de aculturamento humanitário, né? É criar um programa em que as empresas recebam da nossa comunidade de advogados e acadêmicos elementos que permitam que elas desenvolvam suas políticas de gestão, incorporando a cada uma delas exatamente as diretrizes da ONU para as empresas em direitos humanos. Há um material vastíssimo sobre isso. Me parece que essas questões estão à parte. Então, para já ir encerrando, mas tomando como resgate a minha fala inicial, essa getificação ela tem que ser superada. Eu não acredito que a gente faça um bom trabalho na hora em que eu crio um fosso ideológico dizendo que esse grupo tem direitos humanos ou tem acesso a eles e aquele é só acusador e aquele que destrói, né? Eu acho que a classe empresarial, já encontrei gente de todo tipo nesse meio, né? Gente muito consciente do que é a sua obrigação como empregador e gente absolutamente acanalhada com a ideia de que pode desacatar qualquer norma jurídica. Em ambos os casos, eu acho que a gente pode interferir positivamente, sabe? Por meio de uma prática educacional em direitos humanos, por meio de uma tomada de consciência conjunta, nós advogados, nós professores e empresários. Eu acho que tem gente que vai agir de má fé, mas na minha prática eu vejo pessoas que agradeceram por certas recomendações ao ponto de incorporá-las no seu dia a dia como gestores, né? Então, esse fosso ele tem que ser superado. Se não for assim, vamos continuar com dois lados. Nós, que defendemos direitos humanos, nós que somos vulneráveis, nós que somos grupos identitários que historicamente têm crédito na sociedade, e do lado de lá tem um grupo que vai permanentemente ser visto como se fosse um grupo que nasceu para destruir a natureza, respeitar as pessoas que têm vulnerabilidades. Eu acho que essa visão ela é equivocada e ela foi ideologicamente criada, talvez de maneira involuntária, por uma marcha da história mesmo, e talvez o papel nosso, da academia e da advocacia, seja transformar esse paradigma, tratando essas pessoas que estão hoje do outro lado do fosso como se fossem parceiras nossas. De que forma? Criando pontes educacionais, criando pontes políticas, para que, muito antes de vê-los como inimigos dos direitos humanos, que eles se tornem, na verdade, coparticipantes de um projeto humanitário sem o qual o nosso país não prospera. Qualquer empresário, de níveis mais diversos, ele compreende isso. Porque se eu não der atenção aos direitos humanos, certamente ele não terá um negócio próspero, não terá uma família segura por onde ele transita, não terá educação de qualidade.
Então, me parece que o desafio não é que a gente deve, é imperativo que a gente faça isso. Não é uma vontade voluntarista que eu proponho, que eu prego, né? Eu acho que é uma condição do ser social, né? As empresas estão, de alguma forma, hoje, percebendo que se o seu entorno não for cuidado, e aí eu falo, então, no entorno geral, né? É possível que o negócio não prospere, não é? Porque o empregado é consumidor, o empregado é aquele que cria a imagem da empresa fora do ambiente de trabalho. E me parece, Adriana, talvez eu seja um pouco quixotesco ao dizer isso, que é um desafio que não é difícil de ser superado, sabe? Onde eu tentei esse movimento com clientes que eu orientei em área de mineração, que é uma área complicada em termos de direitos ambientais, área de serviços, eu vi pessoas muito abertas a tentar experimentar, mesmo que isso traga algum custo adicional para a sua operação, né? Então, acho que a minha fala vai terminar por aqui. O paradigma que eu quero superar com a ajuda dos colegas é esse. Esse fosso ele tem que ser transposto de alguma forma, porque se não for assim, nós não teremos a participação de um grupo importante da sociedade brasileira, que é o grupo que gera riqueza, que é tributada, e esse tributo financia os direitos humanos, né? Então, acho que essa sinergia, não é? Numa simbiose jurídico-política, ela tem que ser buscada. E aí, eu acho que é papel da ordem, sim, propor e buscar esse tipo de interação. E a academia já faz isso de alguma forma, né? A FGV, há muito tempo, lida com essas questões. A Adriana, o Oscar Vieira tem um monte de pesquisa sobre isso. Aqui no nosso estado, a FDV virou uma excelência em termos de referência em direitos fundamentais. E acho que a gente tem elementos aqui no estado, eu me dirijo muito à Comissão de Direitos Humanos, a gente tem elementos muito fortes para elaborar esse projeto e implementá-lo com a expectativa de que isso melhore o quadro geral da nossa sociedade capixaba. Era isso. Obrigada, doutor Caleb. Até porque, se a gente não avançar, a gente vai regredir e voltar a um outro tempo, voltar até o tempo da escravidão. Eu acho que esse comparativo, até da gente colocar esse tempo da escravidão, é o que a gente não pode deixar que aconteça. Por isso que as empresas são tão importantes, que a gente faça realmente essas questões de direitos humanos no âmbito geral e mostrar essa educação de direitos humanos, porque senão a gente vai retroceder. O objetivo não é esse, né? Doutora Adriana, doutor Caleb, a gente tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta, doutora Adriana, que foi, eu acho que até numa fala que a senhora fez que foi impactante. A senhora considera, na sua visão hoje, que as políticas adotadas pelo nosso presidente da República, nós podemos considerá-la como genocídio? Bom, dentro dessa questão mais específica, né, que me é trazida, eu acho que existe hoje a necessidade de se investigar sobre a possibilidade de uma política genocida. Acho que nós ultrapassamos a situação de um posicionamento simplesmente equivocado. Acho que existem algumas ações que se apresentam que autorizam que haja uma avaliação sobre se há isso ou se não há isso. Claro que ninguém pode fazer uma afirmação definitiva sem que haja investigação completa sobre o encaminhamento da questão. Agora, de verdade, existem situações que são situações de atitudes de resistência à atuação, especialmente quando a gente fala com os grupos indígenas, aí eu acho que essa é uma situação mais clara, embora a gente tenha outras situações, quando a gente pensa nos vulneráveis em geral, acho que houve uma atuação do governo federal e particularmente do presidente da República, há uma atuação que é uma atuação de descaso com as recomendações da Organização Mundial de Saúde
e de resistência a medidas que são medidas absolutamente necessárias para o combate à pandemia, que podem sim configurar uma intencionalidade eventual e um eventual plano de atuação descomprometido com determinados grupos vulneráveis do país. Então, nesse sentido, cabe uma investigação e o governo deve responder por que dessas opções, tá certo? E, se Deus quiser, quer dizer, o melhor caminho é que ele reverta esse posicionamento, o que hoje vem sendo feito não por uma decisão de posicionamento do governo e do Poder Executivo, mas por uma posição de determinação do Poder Judiciário. Né? Quer dizer, sou só eu posso dizer para vocês o seguinte, eu responderia dizendo, o Judiciário tem demonstrado uma preocupação com as atitudes do governo e do presidente da República, entendendo que elas são ofensivas à proteção dos direitos fundamentais. Se elas vão configurar uma atitude genocida, isso ainda vai precisar ser estudado pelos órgãos competentes, mas que há indícios de riscos e de uma eventual atuação genocida, isso já tem sido manifesto por algumas autoridades, inclusive do Poder Judiciário. A complementação da pergunta dele, doutora Eliana, que é o Paulo, que faz parte da nossa Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB do Espírito Santo, e ele pergunta ainda se, no caso dessa afirmação, essa mulher, humanos, ou ele seria, aí é uma pergunta que eu complemento agora, exclusivamente pelo nosso judiciário brasileiro. Vanessa, eu vou pedir para você repetir, porque travou na sua fala, eu não consegui entender. Ah, tá, perdão. Acho que foi a mim. Tá me ouvindo bem agora? Na complementação da pergunta dele, ele informa se essa averiguação, né, a respeito de ser ou não genocida, se vai ser julgado pela Corte Internacional de Direitos Humanos, e aí eu faço essa complementação, ou seria exclusivamente pelo nosso judiciário brasileiro? Então, há uma previsão de julgamento, né? Há uma propositura pela Corte Penal Internacional que a nossa Constituição prevê nesse sentido, está havendo uma provocação dessa possibilidade de julgamento na Corte Internacional de Direito Penal. Tá? Doutor Caleb, a Rosiane, também membro da nossa Comissão de Direitos Humanos, a OAB Espírito Santo, ela faz uma pergunta. Primeiro, ela concorda com os direitos humanos são naturais a todos os seres humanos, mas há uma dedicação especificamente voltada aos grupos sociais mais vulneráveis para garantir a equidade desses cidadãos, ao acesso aos seus direitos fundamentais, visto que as suas condições étnicas, geracionais, de origem, de crença econômica, dentre outras, dificultam o seu acesso e a garantia de seus direitos. Como o senhor vê essa questão da equidade, visto que sabemos que a nossa sociedade vive em condições de profundas desigualdades? Olha, Rose, né, e Vanessa, a parte introdutória da pergunta da Rose é incontestável. A gente vive uma sociedade desigual, né, e é preciso que, como a própria política da ONU estabelece, que os governos nacionais elaborem políticas que assegurem a proteção a esses grupos vulneráveis e historicamente vulneráveis, né? Então, acho que a desigualdade ou essa iniquidade que existe em sociedades como a nossa, elas exigem mesmo que o Estado, né, elabore, formule e implemente políticas de proteção dos grupos vulneráveis. No entanto, isso não invalida a necessidade que a gente tem de amplificar, de ampliar, de estender essa consciência e essa obrigação de, como diz a ONU, né, garantir direitos humanos também para uma parcela da sociedade que é talvez aquela que é talvez a que mais
cause prejuízo a esses direitos, porque atua no campo da economia, e aquela que, se for convencida de que deve fazer parte dessa construção humanitária, talvez aquela que possa dar uma enorme contribuição para o regime de direitos humanos. Acho que assim eu respondo a pergunta da Rose. Com certeza. O Paulo faz uma outra pergunta, doutor Caleb, para o senhor, falando o seguinte: diante da sua visão, o doutor entende que o empresariado que ignora os direitos humanos sentem-se intocáveis durante as violações? Isso fomenta as torturas, os maus tratos nos presídios, nas etnias e aos grupos mais vulneráveis? Paulo, eu acho que você está tocando num assunto importante, porque a sociologia já mapeia isso há 2 séculos, né? O poder econômico, ele tem a capacidade de se sentir acima do bem e do mal. Até porque, às vezes, ele se coloca mesmo assim, uma vez que ele manipula a estrutura de Estado, manipula o fazer político do modo que lhe parece adequado. Acho que essa é uma realidade, né? É por isso que a gente precisa tratar, utilizando de recursos das neurociências, da neuroeducação e da economia, agora até a neuroeconomia, esses elementos todos aqui vão sensibilizar esses empresários que você cita aí ao reconhecimento de que essas práticas que eles ou estimulam ou permitem que na sua esfera de poder ocorram, que elas não são construtivas. Ao contrário, geralmente elas geram prejuízos para a sociedade, para as pessoas que são, de algum modo, indiretamente lesadas por esses atos. Isso acaba voltando para a própria empresa. Eu sempre tomo como exemplo esse descaso tremendo que houve aqui no Espírito Santo, com a Vale do Rio Doce, na verdade, em Minas Gerais, que atingiu o Espírito Santo de maneira brutal, né? Brutal, falando de Mariana, em que a empresa foi advertida várias vezes sobre o risco que corria aquela barragem, né? Ali, por uma opção de custo, aparentemente a opção de redução de custo de manutenção, optou-se por levar ao limite. Ninguém intencionou derrubar aquela barreira, né? Ninguém teve a pretensão de causar aquele acidente, mas a maximização do lucro, que é a principal mensagem que o executivo recebe, levou a um limite de uso de uma barragem que deu no que deu. A gente tem que discutir também isso, né? Por que eu preciso aceitar que as empresas têm que maximizar sempre o seu lucro ao custo de uma agressão aos direitos humanos, sejam das pessoas ou da natureza? É por isso que a educação em direitos humanos, no mundo corporativo, ela é um imperativo de urgência, sabe? Levar isso para a cúpula. Acho que as diretorias de empresas, a cúpula de qualquer companhia, tem que estar desperta para isso. Não é um discurso de gueto, como disse antes, ou de grupos identitários. É um discurso que interessa a todo mundo, até ao investidor. Veja você, vou relembrar aqui, o CEO do BlackRock dizendo agora que não vai investir mais $1 em empresas que não têm compromisso com respeito a premissas humanitárias, né? Isso é muito importante. Essa mudança de cultura está acontecendo. A gente precisa colaborar com ela. Obrigada, doutor Caleb. Doutora Adriana, a senhora considera que hoje direitos humanos também está em crise? Olha, Vanessa, eu acho que os direitos humanos, é curiosa a pergunta se os direitos humanos também estão em crise. Eu diria o seguinte: hoje, do ponto de vista da realidade interna brasileira, há um discurso de descaso a avanços que o processo civilizatório já tinha alcançado, ou um discurso de resistência a perspectivas que o processo civilizatório tinha alcançado, que nos assusta dentro da perspectiva daquilo que foi uma conquista sendo feita e foi sendo estruturada na história da humanidade de proteção aos direitos humanos e de fortalecimento dos direitos humanos. Mas pegando o gancho com a provocação que o Caleb traz na questão do paradigma com as empresas e tudo mais,
eu queria fazer uma relação, que é uma relação dos riscos de uma atitude, da atitude que a gente vivenciou, tem vivenciado com a questão da pandemia, e com esse discurso de retrocesso, em relação a paradigmas científicos, a paradigmas de respeito ao meio ambiente, a paradigmas de respeito a grupos vulneráveis, a perspectiva isonômica e de acesso de representações de diversas partes da sociedade e tudo mais, e a questão das relações empresariais e da produção econômica. Veja, assim como o que eu acho que é preciso recuperar, e que eu acho que aí sim entra em risco, se há um acolhimento, se há uma naturalização de um discurso irresponsável, é o seguinte, que a gente viu que há um número significativo de pessoas que naturalizou esse discurso e que tem achado bonito, de alguma maneira, a resistência aos paradigmas de direitos humanos e do processo civilizatório. Se isso é verdade, que hoje a gente vê um grupo da população em geral querendo achar que, já que o Estado não conseguiu me garantir aquilo que eu queria, eu também vou começar a assumir uma relação de desrespeito ao que seria o referencial do processo civilizatório, assumir esse discurso que poderia ser uma crise, né, do paradigma de direitos humanos, ou valorizar, ou naturalizar esse discurso, ele é perigoso em todos os aspectos, inclusive naquilo que sustenta os interesses econômicos e de desenvolvimento de um país. Então, por exemplo, veja, os limites de uma economia insustentável, os limites ambientais, os limites das relações de direitos humanos e etc. Os riscos que se correm em relação ao lucro abusivo, como o caso que o Caleb acabou de situar, quer dizer, os alertas tinham sido feitos e aí eu quero ter a relação de maior lucro, etc. e tal. E as consequências decorrentes disso podem levar, por exemplo, mesmo no Brasil, mesmo essa relação das pessoas que resistem aos direitos humanos, elas precisam perceber o pequeno empresariado que diz, direito humano é custoso, eu não quero garantir, etc. e tal, ou o grande empresariado que diz, a barragem vai quebrar, mas eu vou ignorar e vou torcer para que isso não aconteça, né? Porque só se for uma torcida, porque os dados técnicos estavam colocados, quer dizer, há uma irracionalidade no estudo. Se as pessoas não entenderem, se o Brasil não entender e focar nessa relação, dentro de uma relação de descaso, como se direitos humanos não importasse, como se a sustentabilidade não importasse, isto vai levar o Brasil a uma condição de retrocesso econômico. Veja, quando o Caleb fala que as grandes empresas têm os seus compliances dentro das condições de direitos humanos e que o sistema de financiamento do empresariado começa a colocar condicionantes, ou você está atendendo referenciais de direitos humanos ou o investimento não vai chegar, isso acaba também sendo um espaço de maior concentração entre os grandes grupos, que vão saber incorporar esses referenciais que eles sabem que são necessários para o processo civilizatório, especialmente quando as reservas naturais vão acabando, quando a situação de conflito do mundo pode se amplificar e isso tem custo. Então, eles antecipam isso e cada vez nós ficaremos mais excluídos dentro de uma economia global. Não tem como escapar dessa perspectiva. Então, assim, os direitos humanos não têm como retroceder. A humanidade entra em falência se os direitos humanos retroceder. Se a perspectiva de direitos humanos for uma perspectiva de retrocesso, do meu ponto de vista, eu classificaria o bicho-homem como um bicho que se autodestrói. Nós vamos acabar por nós mesmos. Se a gente insistir nesse plano, vai dar errado. Por isso que eu acho absolutamente relevante o que o Caleb trouxe, Caleb, que é essa questão da mudança de paradigma. Não é só punir
prevenir, não é só fiscalizar, não é só denunciar. Nós precisamos criar a cultura de preservação das relações humanas e das relações ambientais, de um mundo sustentável no sentido da igualdade, da afetividade dos direitos humanos e da vida no sentido ambiental, tá certo? Para que a gente possa vingar, para que a gente possa se desenvolver. Não adianta, por exemplo, no caso da pandemia, o governo federal dizer o seguinte: não quero que a economia pare, eu preciso ter resultados econômicos e se as pessoas morrerem, morreram. Se morrerem, morreram, pessoas mortas atrapalham a economia. A morte não é boa para a economia. Se você quer pensar só em economia, deixa eu te lembrar, do ponto de vista para além de amanhã, já no depois de amanhã, a economia não roda se as pessoas morreram. Tá certo? Então, há que ter uma recuperação de um referencial de razoabilidade, onde os paradigmas dos direitos humanos, que são os paradigmas do século passado, já alertaram, esse paradigma já é um alerta, então acho que assim, não dá para entrar em crise. Se os direitos humanos estão incluídos, estão no momento de resistência, porque o Brasil, de alguma maneira, e não só o Brasil, acho que o mundo, de uma forma geral, teve uma desilusão dentro dos paradigmas institucionais, da democracia, etc. e tal, nos momentos de crise isso acontece. A verdade, gente, é que não dá para... Não é este retrocesso que vai nos garantir avanço. Às vezes a gente dá 2 passos para trás para andar 5 para frente, mas não é em relação aos direitos humanos. Esse é o meu entendimento. Obrigada, doutora Adriana. Bem, infelizmente nós já vamos chegando ao final e quero agradecer muito ao doutor Caleb, doutora Adriana, doutor Leonardo, doutora Natália. E eu concedo a palavra agora à doutora Natália para ela encerrar junto conosco aqui, né? Gostaria que cada um fizesse suas considerações finais. Vou passar a primeira palavra para a doutora Natália Lemke. Gente, é porque eu estou no celular, eu não consegui conectar no computador. Acontece, totalmente normal. Não, a presença de todos os doutores presentes, foi uma palestra bem esclarecedora, e agradecer a presença dos demais participantes. Obrigada, doutora Natália. Doutor Leonardo, por favor, vamos nos despedir. Eu também gostaria de parabenizar a todos, agradecer a oportunidade, a honra, e reforçar que nós precisamos estudar, né, como eu propus aí, as diretrizes nacionais, né, para a educação de direitos humanos, porque eu entendo que nós precisamos verificar se essas diretrizes são adequadas. Se forem adequadas, devemos segui-las, e se forem inadequadas, devemos propor melhorias. Outra coisa que ficou claro é que esse tema de direitos humanos é um tema complexo. Por quê? Porque todos nós somos vítimas e ofensores dos direitos humanos em potencial. Não apenas as pessoas, né, subalternas, as pessoas mais fragilizadas na sociedade, como o Dr. Caleb colocou. Então, outra coisa também importante é que os direitos humanos, como o professor Caleb disse, que há direitos que nós só percebemos que existem quando nos é negado. E os direitos humanos, eles são exemplos disso. Então, para finalizar, dentro das diretrizes ali, eu gostaria de ler o artigo 5º, que diz o objetivo central da educação de direitos humanos. Então, a educação de direitos humanos, ela tem como objetivo central a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos direitos humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural, nos níveis regionais, nacionais e planetários. Então, eu não tenho dúvida que o compliance é, sim, um mecanismo que nós podemos usar para concretizar direitos humanos, porque o compliance ele possui 3 dimensões. Possui a dimensão preventiva, a dimensão disciplinar
e a dimensão sancionadora. Então, eu fico muito feliz que o Dr. Caleb, né, meu orientador, aí, tem interesse nessa área, que com certeza eu vou propor aí, a nossa comissão escrever um artigo aí sobre compliance em direitos humanos, e eu acho que vai ser muito importante aí nesse debate. Então, agradeço aí a participação e boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Leonardo. Doutor Caleb Salomão, por favor. Bem, eu também queria agradecer muito a todos vocês da comissão, da qual faço parte. Amanhã será a última noite, uma noite interessante, será a segurança, né? O público, o tema amanhã. Queria agradecer especialmente a doutora Adriana Ancona de Faria, professora que admiro e respeito, uma contribuição maravilhosa nessa noite. E eu queria somente dizer que essa minha proposta de reflexão de hoje, ela, na verdade, se insere num conceito muito caro a quem está no campo do direito, que é a ideia de sustentabilidade. Não é? Sem a educação de direitos humanos, Adriana, e sem a captura das emoções, dos interesses financeiros dos empresários, isso não acontece. Né? O sustentável como ideal, como proposta de sociedade, só vem por uma articulação entre a sociedade civil e o poder econômico, com o Estado arbitrando essa relação. Né? Acho que a mensagem da minha fala toda hoje se resume nisso. A perseguir um modelo sustentável de sociedade e que a gente possa, utilizando as demandas sociais, as formas de suprir esse déficit histórico que algumas comunidades vulneráveis vivem. Isso só é possível por meio de uma articulação mais ampla, que envolvam esses vulneráveis, nós e aqueles que, de alguma forma, têm poder para destruir a sociedade e a natureza e os valores humanos, como também podem colaborar com a sua construção. Essa é a ideia. Obrigada, doutor Caleb. Doutora Adriana Ancona de Faria, por favor. Bom, eu quero agradecer muitíssimo essa minha participação. Eu gosto muito de estar dialogando com o Espírito Santo. Acho que a reflexão que foi trazida aqui é uma reflexão importante. Nesse momento, mais do que nunca, acho que o que o Caleb fala aqui ao final dialoga com o que eu falei na minha última fala, quer dizer, o mundo tem que ser sustentável, né? A sustentabilidade das relações humanas, das relações naturais, das relações afetivas é que fazem a gente ir para frente. E, nesse sentido, os direitos humanos são referenciais absolutamente necessários e para todos, né? São objetivos que têm que permear as expectativas e as decisões de todos os atores sociais. Né, e o Estado, com certeza, sendo alguém que arbitra no melhor sentido, que deve arbitrar no melhor sentido. Né? Quando o Estado começa a jogar contra esse discurso, esse é o perigo, entendeu? Quer dizer, quando o Estado atrapalha essa aquisição, que não é obrigatoriamente fácil de perceber, muitas vezes parece que isso é uma dificuldade a mais dentro de realidades já tão doloridas, nossas, inclusive para o nosso pequeno empresário, por exemplo, que tem uma vida bastante difícil, né? Eu acho que é importante, então, que a gente aqui explique como essa realidade, que embora contraintuitiva, quanto esses valores são valores que vão favorecer a todos. E são valores absolutamente necessários para a sobrevivência da realidade humana e da boa relação humana. Então, super agradeço, gosto muito de estar dialogando sempre com o Espírito Santo, gosto muito de estar aqui podendo colaborar e vamos continuar esse bate-papo sempre que a gente tiver oportunidade. Obrigada, Vanessa, obrigada, Natália, Leonardo, obrigado, Caleb, para a gente se ver mais uma vez. Obrigada a todos vocês. E eu não posso deixar de fazer um comentário aqui, que o Márcio Vieira é o nosso representante da OAB Espírito Santo, na Comissão de Direitos Humanos Nacional, e ele colocou que nós temos que fazer uma integração de conceitos de direitos humanos na base educacional. E deu parabéns para a doutora Adriana, para o doutor Caleb, doutor Leonardo, doutora Natália.
Obrigada pela participação de todos. E amanhã, às 19 horas, nós vamos retornar. Amanhã nós temos um tema que é vamos finalizar nosso seminário de direitos humanos, aonde é segurança pública e tortura. E nesses temas nós temos duas palestras imperdíveis. Uma nós vamos falar a respeito da lei da tortura. E a outra nós vamos falar a respeito da justiça restaurativa através de medidas socioeducacionais para direitos humanos. Então, até amanhã, boa noite e contamos com todos vocês.